Be my guest. Peraí, tem um negócio esquisito. Acho que vocês tem certeza que vocês não mexeram nessas cadeiras? Só assim. É, a gente girou assim. Ah, tá, então tá bom. Ah, então tá bom. Era bom ficar. Tá bom, tá bom. Fica aí. É aquela coisa, se tivesse espaço, eu tava assim. Tem que virar minha hieroglifo. Pronto, tá bom, vai. Não falo mais nada! Mais nada! Oi, Olá. hoje a gente vai falar do segundo volume de São Jorge, que a gente promete há quase um ano. Tudo isso, velho? Primeiro episódio da gente. Eu sei que foi o primeiro episódio, não sabia que já tinha quase um ano. Não, tô exagerando um pouquinho. Ah, tá. Certo. Porque faz muito tempo. Dessa vez eu li e agora estou aparecendo. Yay! E não temos um enquadramento tosco. Não, Mais minto. ou menos. Né? Mais ou menos. E como a gente falou no primeiro vídeo da gente, São Jorge é uma HQ de Danilo Beruti. A gente já falou dele no primeiro vídeo e tal. Vocês vão lá e veem o que a gente falou sobre Danilo. E conta a história de São Jorge, que é um soldado romano. E ele se vê obrigado, inclusive nesse volume, de uma forma mais... É, bem mais pungente assim, né? Ele se vê obrigado a escolher entre a lealdade ao Império ou a fé cristã. E eu acho que a gente vai começar falando primeiro sobre umas erratas do primeiro vídeo, já falamos do enquadramento e tá tudo certo, assim espero. Melhoramos desde então. Ou assim se espera. Ou assim se espera. Mas então, né? Então, a gente utilizou o termo depois de Cristo para se referir à época, sendo que o correto para se referir ao período histórico seria o uso de 280 da Era Comum. Isso. Pedimos desculpas por isso. Né? Depois foi o quê? Também a gente acabou que quando foi falar um pouco do contexto histórico ficou um pouco confuso. Império Romano do Ocidente, Império Romano do Oriente, não tinha caído, enfim, né? Foi um imperador Diocleciano, esse é o nome do sujeito, né? Foi o imperador Diocleciano, que é o imperador à época da história de Jorge, que fez essa divisão administrativa entre o Império Romano do Oriente e o Império Romano do Ocidente. Os dois ainda estavam de pé. E foi mais ou menos aí, em 280, 285, que Jorge teria nascido. E a gente também utilizou o termo Dragões da República para se referir à guarda presidencial, e o correto seria Dragões da Independência. Mais uma vez pedimos desculpa. Our bad, né? Dessa vez a gente veio aqui para consertar. A gente também falou no primeiro vídeo do sincretismo, da construção do mito, na verdade, do São Jorge na religião cristã. E a gente não falou das religiões de matrizes africanas. Das religiões, como é outro termo, Luiz, afro-brasileiras. Afro-brasileiras. Que São Jorge foi associado à figura do orixá Ogum, porque eles têm aspectos semelhantes, como guerra, coragem, se eu não me engano, aí eu posso estar enganada, mas se não me engano também em relação ao ofício de ferreiro, que até nesse quadrinho tem uma passagem bem interessante sobre isso. E também eu ouvi, né, li que o Ogum ele é um daqueles orixás que não só coragem, bravura, mas também em relação aos outros aspectos da vida, né, de passar por cima dos obstáculos. Daí tem toda a questão do cavalo, pá. Eu acho que, assim, foi uma figura que, por ter tantos aspectos semelhantes, né, acabou sendo associada também com o propósito de despistar um pouco a perseguição religiosa. Né? Que na verdade o sincretismo religioso foi muito feito por causa disso, para que os escravos trazidos da África pudessem cultuar seus deuses, seus orixás, ainda assim, sem serem tão, né, perseguidos. Então vamos direto para a história? Por favor. Né? Ok, muito obrigada. Tá.
esse segundo volume, que é A Última Batalha, é uma continuação direta do primeiro volume. Eu não tinha lido a época do primeiro vídeo, li os dois agora, e eu achei essa quebra narrativa, assim, do primeiro pro segundo volume, eu achei uma quebra muito abrupta. Eu não posso dizer que narrativamente eu apreciei. Especialmente porque, assim, eu li de uma vez, eu não tive nem tanto problema, mas quem leu o primeiro e esperou não sei quanto tempo, 1 mês, 2 meses, pra poder ler o segundo deve ter sido especialmente frustrante. Tipo o final do segundo filme de Matrix, né? Que ele existe, infelizmente. Mas sobre a arte, eu gostei muito da arte do Danilo. Tanto no primeiro quanto no segundo volume, ela é bem consistente, ela é constante. Só tive problemas, assim, várias vezes pra diferenciar os personagens entre si. E aí eu acho que cai um pouco no que você falou do contraste preto e branco que faltou. Eu fiquei com essa dificuldade especialmente nos momentos de batalha, em que quando tem a batalha campal, isso ainda no primeiro volume, eu não sabia quem era quem. Eu sabia quem era Jorge porque o signo da cruz, né, do crucifixo no pulso, era retomado várias vezes, constantemente. Mas, pra saber quem era o general tal, quem era fulano de tal, eu não... tô lendo aqui, a galera tá se batendo, tá sendo um negócio bem gore, tá massa. E mesmo a passagem de um quadro para outro, algumas ações dentro dos combates, também no combate do dragão, eu achei que ficou confuso. Eu achei que teve aí um probleminha, talvez de construção visual na hora de você coreografar o combate. Eu achei que ficou um pouco complicado de entender. Eu achei confuso o combate também. Eu sei que tem pessoas, não exatamente sobre essa obra, mas já conversei sobre outras obras que também o combate ficou um pouco confuso. Falaram, não, mas guerra é assim, guerra não é fácil de entender, combates são complicados. Eu gosto de combates que eu olho no quadrinho e eu tenho uma facilidade maior de identificar o que está acontecendo. Eu sei que tá massa, é confuso, é difícil, é muita coisa acontecendo, a gente gritando, morrendo e tal. Mas eu não acho que você tem que oferecer tanta ilusão de verdade. Você ainda tá lidando com a narrativa. As pessoas gostam de entender o que está acontecendo, pelo menos é o que eu penso. É a minha linha. Certo. Mas sobre a história do quadrinho, ele é uma retomada direta do primeiro volume. E ele começa com o Jorge lutando contra o dragão, é quase a maior parte do quadrinho. Que o dragão na verdade é um crocodilo gigante, né? Mas eu achei isso muito legal. Que é aquela coisa, ele até se espanta com o tamanho da besta e tal, mas eu achei muito legal como elementos mais pé no chão vão ganhando a proporção de lenda, né? Exatamente. Que inclusive é uma coisa que acontece durante o livro, que depois que ele chega, que ele derrota o dragão, ele volta, e quando ele volta ele é preso. Isso, eu não sabia se eu falava isso ou não. Eu acho que é nesse... Não, acho que não é spoiler, mas 30%, tá no alcance aceitável. O grosso da história vai acontecer depois disso. Então, quando ele volta, existe uma perseguição aos cristãos, que a gente já sabe porque a gente estudou a história. E tudo o que o imperador, tudo que o império faz para tentar destruir a figura de Jorge, só serve para alimentar ainda mais a lenda, para criar um mito em torno do herói. Aquela coisa de um homem que resgatou uma oferenda, né, a princesa, pro um crocodilo gigante, vira aquela figura lendária, aquele herói que derrotou o dragão e salvou uma princesa e foi recebido, foi atendido por um anjo, suas chagas foram curadas. Assim, tem alguns paralelos em relação a esses elementos da lenda que na história do Danilo, e que eu achei que esse casamento ficou realmente muito legal, ficou uma coisa muito bem sacada, ficou muito interessante. Eu gosto também do jeito como ele vai evoluindo, porque cada vez que retoma para o que as pessoas da cidade estão falando para Jorge, ele é maior, ele é o herói mais poderoso, a fofoca vai engrandecendo o personagem. Então acaba que justamente o tiro sai totalmente pela culatra, né? O que seria uma atitude para destruir
ou minimizar o alcance da fé cristã, acaba dando uma arte para a fé. E isso só aumenta, né? E a gente tem aí um dos mais populares. É verdade. Então, assim, como a gente já falou, ele tem uma jornada do herói, no sentido de que você vê todos aqueles elementos, o chamado para a aventura, o que eu acho que você não vê é a reticência, né? Ele, em momento algum, eu não quero ir, não, quero ficar aqui na minha. Não, ele aceita de muito bom grado isso na história do Danilo, tá? Ele aceita de muito bom grado o que é imposto pra ele, o que o destino apresenta pra ele. E aí, entre esses feitos dele, você tem o salvamento, o resgate de uma princesa que estava sendo ofertada como sacrifício pra besta, né, pro dragão, que dá pra fazer um paralelo bem claro com a história de Perseu e Andrômeda, né? Que ela tá lá, acorrentada, ele vai, salva, quebra a corrente e tudo mais. E quando ele é preso, ele tem um momento de tentação, aí você tem um momento de fraqueza, você pode dizer assim. E é muito legal como Danilo, dentro da história dele, ele dá corpo a essas dúvidas, a essas tentações, esses questionamentos que o herói tem. Porque fica uma coisa... Ele não usa os elementos, digamos, que a gente mais vê em cenas de tentação, né? Aliás, alguns elementos sim, mas a forma como eles se apresentam é diferente. É uma coisa muito pessoal para o Jorge. E fica aquela coisa de... É a imaginação dele, é um sonho, são os questionamentos dele sobre o que ele deve fazer. É realmente alguma coisa que apareceu para tentá-lo. Então, eu gostei disso, de como ficou uma coisa pessoal, de quem está passando pelo momento da tentação. E assim, você pode ler por essa ótica de tipo, são os meus pensamentos ganhando corpo, né, ganhando forma, eu tô tendo um sonho. Ou você pode ler pelo sentido literal, do tipo, não, realmente teve ali a manifestação e ele tá ali falando, tentando, tudo mais. Você pode fazer essas duas leituras. Eu achei isso muito bem sacado, achei isso muito legal. Tem uma outra coisa também que eu acho legal, que na primeira parte da HQ, que é o combate com o dragão, o crocodilo, o Danilo, ele brinca muito com as suas expectativas. Eu não sei se vocês, se você, Fernanda, e você, Heloísa, que está aí atrás, teve essa sensação, mas tipo, uma das representações mais famosas no Ocidente é a de São Jorge traspassando o dragão com a lança. Uhum. E aí eu ficava, sim, eu quero ver isso, eu quero saber como é que você vai fazer. Cadê, meu irmão? E ele fica, altas vezes o Jorge, ele pula, né, por cima do dragão, ele se aproxima com a lança, você fica, não é agora, é agora. Droga, não foi. Eu achei isso legal. Eu achei isso interessante. E tem também um easter egg, né, muito especial. Tem um easter egg muito especial que a gente não vai contar porque vocês têm que ler. Estraga, né? Exatamente. Mas, inclusive tem outro momento, mais pra frente, que eu também não vou falar. Por quê, né? Por quê, né? E... Nos policiamos dessa vez. Exatamente. E assim, tá aquela situação dramática, pesada, e de repente aparece isso, e é uma coisa de humor. Eu achei muito bem encaixado. Eu achei muito legal. Essas duas figuras passeando pelo quadrinho, eu achei muito bem encaixado. Eu gostei muito demais. divertido. Achei bem bacana mesmo. Eu só queria assim, né, entre uns pontos negativos, além dos combates que a gente já falou, é a retomada constante, demais, do signo da cruz. Você tem na capa, na verdade, nas duas capas, porque uma Jorge tá segurando a lança na horizontal, a outra ele tá segurando a lança na vertical. O tempo inteiro é retomado no pulso dele o terço, o crucifixo que ele levava. Dentro da história isso acontece várias vezes, então assim, eu achei um pouco cansativo. Eu fiquei naquela de, mano, eu já entendi, eu já saquei, eu não preciso ser lembrada de novo.
Mas, né? Mas já entendemos que a parte da força dele vem da fé. Ok. Vamos adiante. Moving on. Exato. E aí vem eu teria uma pequena correção aqui na página 111, quando ele vai se referir à imperatriz, que ele chama, ou pelo menos eu entendi que era imperatriz, a esposa de Diocleciano. Não, mas tem um momento que ele chama realmente imperatriz. Então. Mas que ele se refere a ela por alteza. Sim. E assim, para imperador e imperatriz o adequado seria majestade. Né? Aí a alteza é mais utilizado para príncipe ou, a depender do período, até para reis. Mas enfim, não era o caso. Sim, você quer falar do cavalo? Sim, eu ia perguntar, ninguém quer falar do cavalo? Não, vamos falar do cavalo, porque o cavalo é o máximo. Calma, vai ter que ter um momento cavalo. Agora eu posso falar do cavalo. Agora você fala do cavalo. Porque Dasley vai ter que colocar alguma coisa pra representar o momento do cavalo. Eu não sei o quê, mas, né? Unicórnios. Unicórnios. Desculpa. Tá. Cavalos. Cavalos! Na verdade, eu não sou fascinada por cavalos, mas o cavalo é um herói nessa história. Que é aquele o cavalo perfeito, treinado para a batalha, que é inteligente, que é corajoso, que volta, que tem os chamados, que fica ali praticamente montando estratégia com Jorge. Eu gostei muito do cavalo, assim, o cavalo tem expressões faciais. Jorge não seria nada sem aquele cavalo, ponto. É o cavalo da Disney, né? É o cavalo Maximus, da né? Maximus. É o cavalo Enrolados. enrolados. Muitos celulares vibram nesse momento. Eles voam. It's alive! Acho que a gente pode falar até do encerramento, porque... Alana, acho que é possível. Não, eu acho que é o meu dessa vez, eu tô falando. Todos eles vibram. Não sei, vou esperar. Alguém vibrar de novo. Certo. Sobre o final, a gente não vai comentar, não vai dar spoiler e tal. Eu só achei Clichê. eu achei previsível, eu achei chato. Sabe? É legal, dado os elementos da narrativa e tal, mas ai, nossa. Tá, tipo, amarrou direitinho, não sei o que, deu uma continuidade pra história toda, mas é clichê. Talvez a história merecesse. Talvez, então se ela acabasse, talvez ali enfim, né? Antes daquele finalzinho, daquele epílogo, né? Talvez tivesse sido melhor. Exatamente. Mas a gente não comentou ainda da questão que o modo como Danilo coloca a possível conversão da imperatriz. Não é só falar que exato, é foi legal. Porque uma ideia interessante. conta-se, né, que depois da execução de Jorge, foi mal a história de um santo, isso não é spoiler, né? Mas conta-se que depois da execução de Jorge, tanto a imperatriz quanto um sacerdote de alguma influência na corte. Na corte? Deve ser corte, né? Porque corte é. Corte é meio Idade Média, né? Exatamente. Exato, ainda não é. Então, Estamos em Idade Média. Então, um sacerdote de muita influência no Império teria se convertido diante do sacrifício, diante da martirização do Jorge. E aí ele joga essa sementinha ali no texto. Eu acho isso bem legal. Sim. Realmente. E é aquela coisa, ele deixa. Pode não ter sido, fica bacana. Eu também acho que fica bacana. Então, parafraseando a Heloísa, é bacana, é legal. Leiam São Jorge, volumes 1 e 2. E é isso. Muito obrigada por assistirem. Se inscrevam, curtam, compartilhem, comentem. Comentem, a gente tem Tumblr, a gente tem Instagram. E vocês já sabem disso, mas a gente repete mesmo assim. E até a próxima. Até.